Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, vou fazer uma leitura aqui, que é uma mensagem do livro Visão Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier e autores diversos. E a mensagem dessa noite é de Meimei, que diz: Esse o caminho. Rogaste a Deus acesso à felicidade. Entretanto, hoje mesmo, ofereceste aos próprios irmãos o veneno do pessimismo no prato da intolerância. Gritastes maldição para os que te feriram e acusaste por desertores os amigos que a vida arredou para longe de teu afeto. Assinalaste companheiros sofredores com objetivos amargos e fugistes à presença dos que te rogavam consolação. Para e pensa. Cada pessoa necessitada, quanto cada problema, constitui degraus para a grande subida. A ingratidão dos familiares e o azedume dos que mais amas são convites e apelos à revelação da tua própria bondade. Suportando o buril, o mármore desvela a obra-prima e, tolerando os golpes do arado, é que a terra produz. Esse é o nosso caminho para o triunfo. É por isso, talvez, que Jesus escolheu a cruz da renunciação à maneira de trono para a suprema vitória. Nem conforto entre os homens, nem piedade para si mesmo. Somente o amor puro, embora sangrando, mas de braços abertos. Meio. Então, essa é a mensagem para nossas reflexões, e junto com o que o nosso irmão Miguel trará nesta noite, com um tema também muito relevante, muito sublime, que é a caridade. É uma caridade sublime ensinada por Jesus. Então, Jesus ensinou uma caridade muito significativa para que a gente possa perceber os seus ensinamentos que Miguel vai trazer para nós hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, se quiserem fechar os olhos, fique à vontade. Também, se não quiserem, tem todo o direito, seu livre-arbítrio, para fazer o que vocês acharem de melhor. Porque neste momento, nós vamos entrar em contato com a espiritualidade. Os amigos espirituais dessa sala, Francisco Cândido Xavier, para que possa iluminar a todos os corações aqui presentes e ausentes, e aqueles que venham ouvir depois essa mensagem desta noite, que Jesus ilumine, principalmente o nosso planeta Terra, que está precisando de muita oração, de muita vibração. Período conturbado que a gente está vivenciando, só a caridade sublime ensinada por Jesus é que a gente pode transformar esse momento difícil em luzeiro de paz e de amor. E assim, Senhor, em teu nome, em nome do teu Filho maior, rogamos para que ilumine o coração e a mente do nosso irmão Miguel e a todos aqui presentes, e em especial a ele, para que ele possa ser intuído pela espiritualidade desta casa, e que nos traga o seu próprio mentor espiritual da casa que ele frequenta, as lições consoladoras dessa doutrina maravilhosa que todos nós estamos aqui buscando aprender para pôr em prática em nossas vidas. E assim, Senhor, pedimos a permissão que nesta noite vamos ouvir nosso irmão Miguel trazendo a caridade sublime ensinada por Jesus. E que tua fé, tua misericórdia, teu amor seja constante em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Miguel, assim seja. Miguel, que a palavra está com você, que Deus te ilumine, te proteja, e boa apresentação é o que nós lhe desejamos.
Assim sendo, eu quero agradecer a presença de todos, inclusive minha filha está presente lá de Juiz de Fora. Um beijo, minha filha, Ana Luísa. Seja Beijo, bem-vinda. pai. Bênção. Deus te abençoe, minha filha. Deus abençoe a todos os participantes. Deus abençoe a todos os nossos queridos companheiros encarnados e desencarnados. Hoje nós iremos fazer reflexões do capítulo 11, do item 14. O Alberto, no dia que ele me fez o convite, ele me passou o dado da página do capítulo 14, mas só que lá no capítulo 14, sugestivamente, está assim: caridade com os criminosos. E o subtítulo, portanto, é a caridade sublime ensinada por Jesus. Quando a gente escuta, então, ou pronuncia essa palavra sublime, nós precisamos entender o que é essa sublimidade. Sublime é uma palavra que ela transcende o normal. Ser sublime é algo extraordinário. O ordinário nós fazemos. Mas quando Jesus vai falar sobre a caridade, ele fala de uma maneira muito especial. Porque caridade, ela pode ser expressa de várias maneiras. E as palavras têm o que nós chamamos o sentido que a pessoa quer dar para ela. Então, isso, no português, nós falamos que isso é polissemia, ou seja, o sentido que a pessoa está dando àquela palavra. Kardec, portanto, ele é extremamente sagaz na questão 886, quando ele faz a pergunta aos espíritos. Ele faz a pergunta no sentido: qual era o entendimento de Jesus? Como Jesus entendia a caridade? E aí, na questão, Kardec faz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Vejam bem que o próprio Kardec está já colocando como as pessoas entendiam. Porque cada segmento pode entender a caridade de uma maneira. O católico pode entender de uma maneira, o evangélico pode entender de uma maneira, a pessoa no seu individual, no seu particular, também pode fazê-lo. Mas Kardec, ele frisa como Jesus entendia. E aí nós podemos fazer essa reflexão já. Os nossos irmãos respondem a Kardec, que é o BIP. Todo mundo sabe o que é BIP, né? Perdão para com todos, indulgência para com a imperfeição e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência, né, para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então isso é muito importante. É a partir daí que nós devemos trabalhar dentro da doutrina espírita para nós não puxarmos ou fazermos qualquer movimento que não seja do entendimento doutrinário. Então é extremamente importante. Então quando nós começamos esse capítulo, ele já diz assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus. Olha, quando nós pensamos então que é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus, o que vem de Deus é algo que transcende toda a informação que nós temos. Possivelmente, seja ainda algo
mais sublime do que o próprio entendimento que fora colocado aqui. Mas isso aqui é o necessário para nós, na nossa vivência, na nossa caminhada, aplicar. Então é o seguinte, pensemos assim no título que fora trazida pela nossa Elizabeth de França, em Havre, em 1862. Então ela diz assim, numa passagem aqui, que ela fala assim, ela diz assim que deveis amar os infelizes e os criminosos. Nós temos muita dificuldade de amar o que é diferente. Nós temos muita dificuldade de nos relacionar com aquele que nos feriu, de amar ou fazer qualquer gesto, às vezes, para uma pessoa que não comunga com o nosso pensamento. E quanto mais ela diz aqui a caridade com os criminosos, eu fiquei, na hora dos meus estudos, muito reflexivo. Porque eu entendia o criminoso na sua origem. Todos nós sabemos, o criminoso, de uma maneira geral, aquele que tirou a vida de alguém, não é assim? Aquele que matou, aquele que assassinou, aquele que roubou. Eu fiquei então pensando, como que seria esse criminoso? E lendo um pouco mais, ainda no primeiro parágrafo, nós percebemos que aí vem o clareamento para a nossa aplicação. Porque diz assim, que existe alguns crimes que são considerados faltas no plano espiritual que a sociedade, a lei humana não contempla. Foi aí que isso clareou muito para mim. Falei, muito bem. Então nós temos alguns crimes que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, que não foi aquele que matou uma pessoa, tirou a vida da pessoa. Mas os crimes que nós cometemos, com os pequenos crimes, que às vezes a lei humana deixa isso sem uma punição, mas no plano espiritual aquilo é considerado um crime de alta monta. Às vezes nós não conseguimos entender tudo isso. Porque é que nós teremos de fazer a nossa reflexão, a nossa vigilância no nosso relacionamento com os nossos próximos. Então pensemos assim, quais os crimes que não são aqueles crimes que tirou a vida, mas que estaria então nesse rol de crimes que Jesus, que Deus irá nos cobrar. Alguém consegue trazer algum exemplo para nós? Nós vamos fazer um bate-papo. Quem quiser participar, falar, dar sugestão, a gente vai contribuir muito com as nossas reflexões. Alguém consegue dar alguma sugestão? Eu diria assim, viu, Miguel? Pode dizer. Pode, Léo. Você quer falar? Fale. Tranquilo, pode falar. Tá. Eu me lembro, quando a gente fala em caridade, Miguel, eu me lembro daquela senhora condessa, no capítulo do infortúnio oculto. Uhum.
que ela vai trajada, e outro dia, lendo esse evangelho, uma nossas irmãs procurou saber, mas que razão ela vai de uma forma modesta? Se ela fez, mas ela não quer humilhar as pessoas que ela vai ajudar, na minha interpretação. Porque é o seguinte, a pessoa, e ela não quer ser reconhecida como uma condessa, ela quer ser uma mulher do mundo, uma mulher anônima. E está ensinando a filha a praticar a caridade. Então, como é que ela vai esnobar, vai se expor como uma pessoa da estipe, da qualidade do social que ela vive? Então, ela quis ser diferente. Então, por isso que ela se veste modestamente, ajuda dentro da casa pobre, cuida das crianças, faz tudo. E aí o que me chama mais atenção é quando a filha quer também dar, e às vezes a gente na casa espírita diz assim o seguinte, olha, a caridade não é dar, é doar-se. Então a gente pode não ter condições de dar 1 quilo de alimento, mas a gente tem tempo para doar-se, né? Então a caridade desse BIP é justamente essa benevolência. E a benevolência ela é muito ampla. Então, uma oração, uma vibração, tudo do sentimento, porque a sublimidade, na minha visão, da caridade ensinada por Jesus, é esse amor incondicional. Então, esse exemplo que você trouxe do malfeitor, né? Todos nós somos, de certa maneira, porque nós somos também delinquentes da lei de Deus. Com certeza. A gente está se referindo à delinquência dos irmãos de expiação ou de prova no processo da terra, mas também somos. Então temos a oportunidade nessa reencarnação para nos aperfeiçoar cada vez mais, auxiliando esses que precisam de atenção. Então é minha forma de entender a sublimidade da caridade, Miguel, que você colocou bem e me lembrou, é essa benevolência. Então, a sublimidade de Jesus é o amor. Vamos alcançar a plenitude de Jesus. Mas, no momento, a gente diz assim, e amar o outro não é fácil. Realmente, não é fácil. Mas, pelo menos, respeite ele como ele é. Já começa a amar dessa forma, respeitando. Como Jesus respeitava Pedro, como a gente estava conversando anteriormente. Sabendo que Pedro era um homem impulsivo, Pedro era um homem truculento, e Jesus compreendeu. Então vamos compreender os nossos irmãos que estão junto conosco, que ele pode ser diferente de nós, mas pelo menos, meu modo de ver, ele é sincero na sua posição. Com certeza. E que a gente não seja fingido. Então é esse amar os infelizes, os criminosos, porque todos são criatura de Deus. Então essa é a visão que eu peguei esse gancho seu e achei muito interessante, porque aí a gente vai ser também sublimado por Jesus quando ele diz, só reconheço como meu discípulo aquele que muito se amarem. Com certeza. Então, essa foi a minha contribuição, Miguel. Isso é muito bom, Genô, porque é o seguinte, quando a gente pensa, então, na expressão, a expressão do amor, a expressão do amor na sua incondicionalidade, muitas das vezes a gente fica com uma certa dificuldade também. O que é incondicionalidade? Né? Eu não vou exigir nada em troca. Eu vou fazer a benevolência, né? Eu vou fazer a beneficência, né? Que é a questão material, mas eu tenho de fazer a benevolência. Mas não é somente daquele que veio nos procurar, nos pedir. Muitas das vezes Jesus já sabia de antemão os lugares que ele deveria passar. Então, ele já estava indo em direção àquele mais sofrido, àquele que estava necessitado. E esse é um exemplo extremamente importante. Nós precisamos, de maneira sutil e elevada,
fazer com que aquela oportunidade de fazer o bem seja feita sem nós ferirmos o outro. Essa é a verdadeira sublimidade, que nós não vamos expor o outro. Nós, ao fazermos isso, nós estamos colocando o verdadeiro exercício do bem e do verdadeiro amor. Nós estamos indo além das questões, às vezes, materiais. Então, a doutrina nos chama isso. A primeira coisa que esclarece para nós que a caridade é o amor em movimento, é o transitivo direto, ou seja, ele está chegando onde precisa chegar, através de dois braços, o braço da beneficência e o braço também da benevolência. E, por final, o perdão das ofensas. Então, às vezes, a caridade material, que tanto nós fazemos, ajudamos, ela sim deve ser feita. Não é para nós deixarmos isso de lado, né? Santo Agostinho nos diz, quando é questionado na questão 888, exatamente sobre isso. Se a caridade material deveria ser realizada, sim ou não? Claro que sim. Mas é a maneira como nós vamos fazer é que vai dar sustentação verdadeira a essa sublimidade. Tá certo? Então é o seguinte, a caridade, portanto, é a alma do Espiritismo. Tanto que nós temos, né, esse epíteto que diz exatamente isso. Fora da caridade não há salvação. Por que Kardec, ele, né, colocou isso para nós? Porque era um período em que a própria igreja trazia que fora da igreja não há salvação. Vem Kardec, portanto, e diz, como estrutura, base desse amor, essa manifestação. Como é que vai manifestar o amor? Através da caridade. Então isso é extremamente importante, porque o amor é prática. Não é somente, né, dizer eu te amo de uma maneira, né, vulgar. Não é esse o objetivo. Então a caridade, ela precisa ser entendida que ela é esse veículo para conquista maior que o ser humano tem no seu caminho de evolução. Como é que nós vamos praticar? Como é que nós vamos fazer? Nós acabamos de dizer, pensamentos e atos. Como é que eu estou lidando com aquele que está do meu lado? Então, não estarei sendo, talvez, como está no capítulo, um criminoso. Não estarei, talvez, ferindo essa própria lei. Isso é extremamente importante. Os meus atos, os meus pensamentos, as minhas palavras. E no segundo parágrafo, ela traz para nós assim, não julgueis. Uma coisa que nós cometemos, nós fazemos, aumentamos a dor do outro, aumentamos, às vezes, a nossa própria dor, pela invigilância através do julgamento. Nós condenamos. Nós não conseguimos amar com essa desenvoltura, com essa sublimidade. Olha o quanto que nós precisamos e necessitamos que a doutrina vá nos esclarecendo a cada instante todas essas pedras que estão no nosso caminho. Na leitura inicial que você fez a leitura de Meimei, e Meimei está subentendido exatamente a necessidade da caridade. O que Meimei está falando é de caridade. A terra que às vezes
remexida sem reclamar, ela está preparada para fazer agasalhar a semente para o tempo correto, o tempo necessário. Então nós precisamos disso, né? Esses movimentos para que nós tenhamos a condição de fazer a prática da caridade. Então, à medida que nós vamos fazendo essa caminhada, nós vamos gradualmente saindo da nossa região egóica de ser e indo em direção ao altruísmo, onde o outro importa para mim, onde o outro é importante. E à medida que eu começo a inserir nesse espaço que o outro está permitindo, eu também vou melhorando. Eu saio do meu estágio que impede de produzir, de fazer a caridade. A caridade tem um inimigo. Qual é esse inimigo? Alguém sabe me dizer? Alguém lembra? O orgulho e o egoísmo. Opa, ok, o egoísmo está aí. O egoísmo é uma chaga. Esse tripé, orgulho, egoísmo e vaidade, ele é um tripé que assola, que mantém as doenças na nossa sociedade. E quando Kardec clareia essa informação, nos suscitando a sair do nosso campo de conforto, nós vamos compartilhar não só a beneficência, mas também a benevolência e também o perdão. Nós vamos treinar isso, nós vamos poder olhar, a exemplo do que você falou, da Condessa, nos olhos daquelas crianças, daquela família que está saindo daquela condição falimentar. Então nós precisamos fazer essa aplicação desse amor incondicional. Muito bem, quando nós pensamos então nesse amor condicional, às vezes nós somos conduzidos a achar que vamos fazer caridade somente para aqueles que são carentes. Não fica uma coisa parecendo que caridade está relacionada somente às pessoas que têm alguma necessidade material? Passa isso pela observação de vocês, ou eu estou simplesmente viajando na maionese? O que vocês pensam sobre isso? Faz sentido isso? Não, né? Miguel, eu acho que dar as coisas é muito prático. Agora, estar presente com a pessoa, assistir a pessoa, compartilhar com a pessoa necessitada, no caso da Condessa, volto a frisar, isso é a coisa que ainda não é todo mundo que está pronto para fazê-lo. Então, o que é que a gente tem que fazer? Qual é a proposta da doutrina espírita, meu modo de compreensão? É exercitar constantemente a compaixão. Porque quando a gente estiver tendo uma visão que o outro precisa de ser assistido, holisticamente, não só nas necessidades materiais, mas na necessidade de escutá-lo, de compreendê-lo, de saber as suas angústias. Então, ter essa atenção que a gente precisa fazer, porque às vezes, como eu disse anteriormente, podemos não ter condições financeiras para dar coisa, mas doar
essa proteção no sentido de estar junto, de valorizar. Porque quando a pessoa diz assim, amar o seu semelhante, você se sente valorizado. Diz assim, poxa, eu sou quem? Aí a gente gosta muito de se diminuir quando o outro está perto. A pessoa, quando está perto de Chico Xavier, um exemplo, se sentia valorizada, porque eu sou uma pessoa da rua, esquecido, invisível, ninguém me enxerga. E uma pessoa que senta no meu batente de rua e conversa comigo, pô, valoriza muito esse espírito. E ele vai ser grato pelo resto da vida, aquele que sentou com ele, ele vai ficar muito agradecido. Então, esse é um exercício. A gente precisa exercitar e esquecer esse mal que a gente está vivenciando, que o mundo está vivenciando, e cultivar o bem. Então, caridade é isso, é cultivar o bem, é exercitar. É fácil os primeiros passos? Não, não é fácil, mas é possível. O que a gente tem que entender é isso, é a possibilidade, é mostrar a nossa fé, a nossa compreensão, e mostrar que nós não somos inúteis. Então, se nós não somos inúteis, nós somos capazes de fazermos a caridade no esquema de quê? De exercitar os nossos braços, a nossa inteligência, o nosso tempo, para não se tornar isso um vazio existencial em nós próprios. E aí a gente ficar buscando socorro, porque a gente poderia preencher, que tem muita gente precisando da nossa ajuda, da nossa compreensão, da nossa paciência. Eu vejo por aí. Deixar o espaço fácil demais. Ô, Janô, pode dizer, Ana Luísa. Quando você fala isso, pai, eu sempre fico pensando muito sobre muitas conversas que a gente já teve, assim, né, ao longo da vida como um todo, e eu sempre penso que o exercício da caridade, ele começa dentro de casa, né? A gente sempre, quando a gente tende a pensar que a caridade, ela tá no ato, né, ou de doar, ou externo, e muitas vezes o exercício da caridade ele precisa começar dentro do nosso próprio lar, né? Assim, compreendendo às vezes o nosso irmão que é tão diferente, os nossos pais, compreendendo o nosso lugar de filhos ou de pais, né? Hoje eu me coloco até nesse lugar, assim, já de ser mãe. Então, eu sempre me pego nesse questionamento, né? De quando a gente fica projetando muito a caridade fora e às vezes a gente se esquece de ser caridoso dentro, né? De compreender, de que a diferença, né, no trato, no próprio comportamento dentro do nosso lar, às vezes ele exige um pouco de caridade nossa, né, com o nosso companheiro, com o nosso irmão mesmo, né, com o nosso filho, com o nosso pai, avós, enfim. Então, eu sempre me pego voltando, né, a diálogos que a gente já teve em alguns momentos da vida sobre isso, assim, de que a caridade, ela é algo que está próximo, muito, muito perto do nosso dia a dia, assim, a ponto de estar no sorriso, no bom dia, dentro, né, da nossa rotina, assim, de família. Então, eu me lembrei disso aqui enquanto você falava aí no seu questionamento, e aí, né, achei que valia trazer isso aí para quem está ouvindo também. Isso é muito bom. As contribuições estão excelentes. Olha bem, quando a gente fala então do sublime, ele nos chama para um outro lado nosso, que é o lado espiritual, com muita força. Porque é o seguinte, o lado beneficente, muitas das vezes, ele está muito manifesto no dia a dia das pessoas. Então, quando eu digo que a gente está sempre olhando, às vezes, para o lado material, a gente, às vezes, se dá por satisfeito em atender alguém e tal, ajudar alguém. Mas a benevolência, ela transcende. Como é que ela vai transcender? Porque é o seguinte, o necessitado nem sempre é aquele que vem nos pedir as coisas. E nós precisamos estar atento a isso. Nós precisamos desenvolver essa potencialidade dos nossos sentidos.
de ir em direção a esse. Mas será que é o bem, será que ele está querendo material? Não. Eu lembro de uma pequenininha história, que às vezes eu gosto de ilustrar. Uma senhora, certa feita, estava varrendo a sua calçada, quando lá embaixo na rua, lá em cima, de repente estava vindo uma criança de aproximadamente 7 ou 8 anos, toda maltrapilha, e ela chega até essa senhora que estava próximo. E começa a conversar, conversa com ela, conta a história dos irmãos que estão em casa, que está necessitado e tal, essa coisa toda. Que ele era o filho mais velho, ele tinha apenas 9 anos, e que ele tinha de fazer toda a atividade de buscar e ajudar em casa. Então ele senta ali no batente da rua, a senhora também senta ao lado dele. E eles conversam, contam a história. E depois de algum tempo, lá de uns 30 minutos, ela diz a ele assim: eu vou lá dentro que eu vou buscar um pão para você comer e tudo mais. Ele olha para ela e diz assim: não, muito obrigado. Eu não estava querendo pão. Eu estava querendo somente que alguém me ouvisse. Percebe? Que nós, às vezes, trocamos a nossa capacidade. Nós achamos que todas as pessoas que às vezes estão chegando maltrapilhas e mal vestidas, elas estão precisando da beneficência. Quando, na verdade, ela precisa da benevolência. Isso para uma situação que é uma situação de uma criança, um pedinte. Agora, será que aquele que tem muito não precisa também da nossa atenção? Será que aquele que é rico também não depende de nós levarmos um pouco da palavra do Evangelho de uma forma sublime, para que haja modificações? Porque ele não vai expressar. Concordam com isso ou não? Mas o rico, geralmente, se ele não quiser, ele não pode usar esse tripé, que o nosso irmão Antônio, o egoísmo, o orgulho, e você complementou com a vaidade. Será que o acesso vai ser tão fácil assim? Como é que a gente não pode... Não sei. É isso, né? Aí é ele que necessita, não resta dúvida. Aí é que nós vamos desenvolver, Agenor, a nossa capacidade de ir em direção ao outro. De entendimento, porque né? Esse outro, às vezes, ele não demonstra ou pede. E nós teremos de exercitar isso. E nós temos as passagens do Evangelho que nos convida a essas situações. Tá certo? Acho que a gente tem que saber a chave certa, né? temos que pegar essa chave dentro para saber qual é a porta certa para a gente abrir. Porque aí... Bom, então, eu vou passar para você e para todos que estão nos ouvindo os filhos do amor. Porque se o amor está sendo manifestado através da caridade, nós precisamos das chaves. Quais são essas chaves do amor? Todo mundo sabe, são 7 só. Será que nós lembramos? Vou tentar, hein? A primeira é humildade, caridade, tá certo? Paciência, compaixão, devotamento, abnegação, resignação e compromisso. Essas chaves que estão aí, elas abrem as portas para que nós possamos manifestar esse amor que vai ser feito através da caridade. Entende isso? Concordam com isso ou não?
Acham que essa chave pode funcionar? Então nós temos essas aí são as chaves que nós podemos usar, que todas essas opções nós precisamos exercitar para nós acessarmos esse outro, esse irmão nosso, certo? Sim? Tudo bem? Alguma observação? Porque esse é aquele irmão que não nos pediu nada. E será que nós não iremos, portanto, fazer as nossas preces, as nossas orações por esses irmãos? Será que nós não vamos fazer a caridade para o criminoso que cometeu um crime hediondo, que roubou a sociedade? Será que nós não devemos praticar esse padrão? Ou nós iremos ficar presos em nossos pensamentos, porque fulano de tal cometeu esse crime, então eu não vou fazer. Lógico que eu não posso trazer aqui, né? Eu posso só fazer a pergunta, mas nós não estamos em condição de fazer uma comparação com o nosso Mestre Jesus. O que diria Jesus? O que faria Jesus? Nós não vamos conseguir fazer. Mas nós podemos utilizar o mecanismo da prece, da oração, por aqueles que estão, né? O Agenor acabou de fazer, pelos momentos difíceis, pelas guerras, pelos momentos que nós estamos próximos a realizar, que são as eleições, né? O voto de consciência, né? Então nós precisamos ficar atentos, para depois nós não ficarmos maldizendo que o administrador está defendendo essa ou aquela pauta, está defendendo coisas que não estão em consonância com a própria doutrina, né? Eu votei, eu não sabia, eu votei na pessoa, mas ele está ligado numa ideologia. Então nós precisamos ter a coragem de defender os princípios cristãos, senão nós vamos depois arrumar reclamações para nós. Nós vamos ficar reclamando, né? Por quê? Porque nós não fizemos o que deveríamos fazer. Então nós precisamos ficar muito atento no nosso dia a dia, tá? Para nós não nos prendermos em pensamentos negativos, nós não ficarmos aí sofrendo, porque o pensamento nosso, ele vai servir muitas das vezes, se não for lapidado, cuidado, ele vai servir como um peso, um entrave para você fazer essa sublimidade. Porque no meu coração está cheio de sombras. E eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ser caridoso comigo. Para que eu estou pensando isso sobre fulano? Vai resolver alguma coisa? Vai eliminar alguma coisa? Não, então eu vou fazer uma ponte com o mundo espiritual através da prece, pedir que ele seja atendido, que ele mude esse campo vibracional, para que ele retorne ao caminho, que é o caminho que nós devemos estar com muita disponibilidade para aplicar. Sim? Tudo bem até aí? Tudo bem. Me lembrei aqui agora, dando no gancho de Ana Lúcia, né? Quando ela falou de família consanguínea, aí a gente lembra da doutrina espírita, né? Que nós somos uma família universal. Então tivemos todos os mesmos princípios, está lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, né? O princípio igual para todos. Então, como família universal, nós tivemos o mesmo princípio, nós estamos nas mesmas lutas, nós estamos nas mesmas alegrias, nas mesmas dificuldades. Então, por que razão a gente
achar que A é melhor do que B ou C. Não tem isso dentro dessa lei universal, porque nós estamos aqui para auxiliar uns aos outros. Então, essa chave, essas 7 chaves, uma dessas vai abrir a porta daquele que se acha rico, mas é pobre espiritualmente. E aí chega a hora que a doutrina espírita, ou qualquer espírita consciente, vai abrir essa porta e vai auxiliar esse irmão espiritualizando, cristianizando, né? Para ele reconhecer o egoísmo que está centrado nele e ele começar a fazer a sua purificação também, porque ele é filho de Deus como nós, todos somos da mesma família. E aí me lembrou dentro desse gancho de Ana Lúcia, que a família é muito ampla. Será, e a gente tem que caminhar junto. Será que teve algum objetivo da universalização da família? Será que houve algum objetivo para isso ser trazido para nós dentro da doutrina? Claro que houve. Porque quando fala em família, nós pensamos em pai, mãe, parente e tudo mais. E nós acreditamos, confiamos que eu tenho espaço ali para poder ajudar, auxiliar. E realmente temos. Depende da maneira como eu vou abordar o meu filho. Depende da maneira como eu vou conversar, porque de repente ele manifestou uma certa dificuldade e a caridade não vai ser brigar, vai ser conversar, fazer acolhimento, porque o lar é a oficina do burilamento da caridade. Na família consanguínea, no lar, estão os seres que nós já fomos detratores, nós já brigamos, né? Nós já ofendemos, nós somos criminosos às vezes de não tirar vidas, mas nós somos criminosos em tirar sonhos. Quantas vezes nós interferimos de uma maneira incisiva, dolorida, em uma determinada posicionamento, de uma possibilidade. Emmanuel nos chama a atenção e ele nos diz que nós não temos condição de aquilatarmos o sofrimento que aquele ser está passando. Olha, se nós não temos condição de aquilatar, nós também não temos condição de penalizar ainda mais. Cabe a nós fazermos a aplicação da caridade. Entendeu? Porque no lar nós encontramos nossos inimigos que estão ali, que são às vezes os presentes. Nós temos também os inimigos do passado, que vêm acompanhando aqueles nossos irmãos, que nós só nos recuperamos em grupo. Então, se aquele grupo foi reunido, ele tem um motivo, ele tem um objetivo, e o objetivo é todos se resgatarem, todos se melhorarem. Esse é o grande objetivo da família. Para quê? Para que essa universalização transforme-se, torne-se de uma maneira harmônica, sublime. Não é isso? Então, nós necessitamos da reencarnação, né? Para ajudar. Mas nós necessitamos também de estarmos atentos aos nossos pensamentos, a forma como eu vou fazendo os acolhimentos, a forma como eu vou fazendo, estabelecendo a minha relação no meu dia a dia com as pessoas. Então a família é extremamente importante, tá certo? A família é a nossa aliada nessa caminhada da caridade. Nós precisamos ter isso em nossa mente como espírita que somos. É no lar. É no lar que nós vamos desenvolver paciência, a tolerância. É lá no lar. Porque é um inimigo. E se eu não tiver essa condição,
eu vou ter de retornar aqui. Entendeu? O que vocês acham? Está certo? Não é mesmo? Deixar Então, espaço para outros que sempre. Deixar espaço. É? Pode falar, filho. Não, estou dizendo, vou deixar espaço para os demais, para não ficar sempre só eu me envolvendo. Fidelis, pode falar. Ô Miguel, eu acho assim, é um decorrer da nossa vida também, né? A gente agindo com bem, ser justo, ser bom, tentar resolver nossos problemas, do outro também. Eu acho também que é um tipo de caridade que a gente faz no decorrer de nossas vidas, né? Como Allan Kardec também tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 886, ele pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entender Jesus. Aí os Espíritos respondeu, benevolência para todos, indulgência para as imperfeições do outro e perdão das ofensas. É mais ou menos, né? É você estar sempre resolvendo os seus problemas, procurando também resolver o do outro e sem cobrar nada, né? Ser um homem de bem, justo e com certeza, agir de acordo com o que você está querendo, né? E tem aquela caridade também de correção, né? Você, na hora, você ajuda o outro, o cara está ali com assim, uma necessidade, você vai lá, ajuda com alimento, com pão, qualquer coisa ali, uma corretiva, né? E aquela preventiva é a caridade que você está ensinando alguém, né? A pescar um peixe, a ensinar alguma profissão, tudo isso é uma caridade. Sim, sim. Todas as vezes que nós fazemos um movimento, Fidelis, de tirar o indivíduo de uma situação em que ele está ruim, em que ele está em sofrimento, passando por certas dificuldades, e nós, né, o Cristo, se nós lembrarmos, como é que era a abordagem do Cristo com aqueles que o procuravam? Vocês lembram disso? O que ele dizia assim que alguém chegava até ele solicitando alguma coisa? Que querem, né, que eu faça? Exato. Isso é a maior caridade que nós percebemos que há um desequilíbrio energético, às vezes doentio daquela pessoa. O que você quer que eu faça? Será que eu tenho condição de fazer? Eu preciso, Será então... que você merece, né? Hein? Será que você merece? Será que é útil fazer isso que você me pede? Será que vai ser benéfico para você? Sim, ele não sabe. Não, ele eu estou não dizendo assim, Jesus, é isso que eu estou dizendo. Jesus é para eu saber dele, porque às vezes ele pode fazer aquilo e ele repetir o mesmo erro com uma mulher adúltera. Vai e não peques mais. Sim. Com Porque certeza. Jesus tinha uma visão além do alcance que podia dizer, não, ele está me pedindo isso, mas é da boca para fora. Isso é o que estou dizendo. Da boca para fora. Será que se eu fizer isso para ele, ele vai ter uma melhora, ele vai ter um burilamento interior, ele vai ter uma sublimidade com ele próprio? Não é com o serviço que eu estou fazendo, mas com ele próprio. Será que ele vai ter uma visão de melhora? Ele vai se transformar como um homem de bem? Quer dizer, esse questionamento que eu deduzo que Jesus, ele já sabe a resposta, mas ele força a pessoa a se questionar, né? Porque é uma necessidade aí, Agenor, de mudança do nosso psiquismo. Correto. A partir do momento que eu vou e ofereço... Primeiro, eu saio da presunção. Eu não posso ser presunçoso de que eu vou resolver o problema do outro. Mas eu estou aqui disponível naquilo que eu posso fazer. Eu posso ajudar você em alguma coisa? Se tiver nas minhas condições, eu posso dizer. Se não tiver nas minhas condições, eu também posso ser sincero. Olha, isso que você está me pedindo, eu não tenho condição de fazer. Mas vamos rogar a espiritualidade, vamos rogar aos nossos irmãos para nos ajudar, para termos uma saída para essa demanda que você está trazendo.
Isso amplia o nosso psiquismo, isso faz com que a gente se conecte através daquela manifestação de dificuldade, seja ela através material ou seja ela simplesmente moral. Isso nos dá uma oportunidade. Nós só precisamos ter o cuidado de não achar que nós estamos fazendo a caridade, quando, na verdade, nesses instantes, nós estamos recebendo a caridade. Verdade. Interessante, Miguel. Nós estamos recebendo a oportunidade de darmos o nosso testemunho que nós estamos alinhados no caminho. Verdade. Porque é o seguinte, no capítulo 13, eu acho que é o 13 que fala da nossa candeia, da nossa luz, não deixai que essa luz se apague. Então, o que é que você tem de possibilidade que você pode trocar? Nós não podemos, às vezes, achar que fazer caridade, só eu somente que estou dando, mas, na verdade, eu preciso ter a humildade e a simplicidade de dizer o seguinte: eu recebi. Verdade. Eu que recebi, eu não doei nada. Então, eu vou abraçar aquele irmão e dizer a ele: obrigado pelo que você está me fazendo. Isso é coisa sublime, entendeu, Agenor? Miguel, interessante, tem uma frase para eu passar para a Piedade, que ele levantou a mão. Tem uma frase de André Luiz que é muito, muito pertinente para o que nós estamos conversando essa noite. Ele diz assim: servir sem escravizar. Sim, servir sem escravizar. Porque é o seguinte, escravizar eu vou querer algo em troca. Então, e escravizar-se e escravizar o outro, né? Porque o outro não pode, eu não posso resolver todos os problemas do outro. Então o outro quer me escravizar para eu servir. É por isso que Jesus era muito contundente, né? Das observações, porque ele queria saber o que é que o outro necessitava para que ele pudesse auxiliar. Piedade, fique à vontade, pode falar. Boa noite, meu irmão querido. Boa noite, Agenor. Boa noite a todos e a todas. Estava aqui refletindo o seguinte: eu entendo a sua colocação, né, de oferecer para outro aquilo que eu já posso oferecer, e essa minha preocupação de vai ajudá-lo ou não, se ele vai se melhorar ou não. Compreendo muito bem a sua reflexão. Mas de uma coisa eu tenho certeza: no momento em que algum de nós oferece algo para o outro, né, daquilo que a gente já tem, no sentido sublime da caridade, pode até ser que quem está recebendo não se melhore, como aconteceu muito com o Jesus dizia: não peque mais. Mas de uma coisa eu tenho certeza: você que deu já está bem melhor. Com certeza. É verdade. Com certeza. Com certeza. Obrigado, então, meu irmão. O que nós estamos, portanto, propondo é que nós tenhamos vontade e coragem da fé para sairmos da mesmice. Nós precisamos exercitar com mais coragem. Se nós fizermos isso, nós auxiliamos mais, porque o Cristo disse: podeis fazer muito mais. Então, nós vamos precisar de fazer. Então, nós falamos da caridade em família, da importância da família, dos encontros que nós temos, que nós já sabemos, e já quase caminhando para o final, nós vamos falar das obras sociais, caridade das obras sociais. Como é bom ter esse espaço para você burilar esse lado, nós podermos ir nas casas que necessitam da assistência, para nós treinarmos, porque tem muita gente que tem muita dificuldade nisso. As casas espíritas precisam convidar mais as pessoas para participar das suas atividades. Instruir as pessoas que o que importa numa casa espírita não é você sentar numa mesa mediúnica ostensiva. O que importa numa casa espírita é você
dar o seu melhor para aqueles irmãos que estão desencarnados e estão precisando de um trabalho no bem. Nós temos aqui em Patinga, na época da pandemia, a nossa casa, a exemplo da casa de vocês aí em Santa Amaro, nós não fechamos. Nós fomos na contramão. A orientação espiritual foi no sentido de mantermos as portas abertas para o atendimento daqueles nossos irmãos que a doença ceifou a permanência junto aos seus familiares. Então nós precisamos ter a coragem de retornar às atividades. Tem pessoas que até hoje não mais retornaram à doutrina, às casas espíritas. Estão fechadas, tem muitas aqui ainda que estão fechadas. Então, gente, as obras sociais, a casa espírita tem essa função de obra social, né? Tem aquela que tem a função de fazer cesta básica, sopão e tal. Está tudo certo. Tem aquela que é do estudo, tem aquela que é da aplicabilidade, né? Do magnetismo. Está tudo correto, tá certo? Então, nós precisamos somente fazer a nossa doação, a valiosa doação de nós mesmos nas casas para o voluntário, tá certo? Então, a importância dessa família universal que nós temos, nós vamos caminhando para a nossa conclusão e pedimos, né, exatamente que a gente tenha coragem de continuar trabalhando no verdadeiro e maior desafio que a criatura humana prossegue, é vencer a si mesmo. Esse é o maior desafio que nós precisamos. Porque eu estando bem comigo, a possibilidade de eu ferir o outro é muito menor. Então, muitas das vezes, quando nós chegamos perto de alguém, nós podemos até perguntar: como você está? A pessoa pode responder: eu estou bem, eu estou necessitada, né? Eu não estou bem. Olha, quando eu não estou bem, eu já corro um risco grande, mas eu preciso ter coragem de ser ousado e me oferecer a esses nossos queridos irmãos. E assim nós venceremos esse caminho de ascensão, entendeu? Com a prática da caridade, né? Nós vamos colher os frutos benignos do amor pelo árduo caminho da ascensão que todos, indistintamente, necessitamos trilhar. Muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Obrigado a todos aí da sala. Miguel, a sala Francisco Cândido Xavier que agradece. E encerrando também com a frase de Meimei, que sirva de reflexão para todos, quando ela diz que cada ouvido que aqui nesta noite estivesse atento para essa mensagem de entendimento, será uma voz que falará aos ouvidos do mundo em favor do ideal cristão. Então, essa mensagem que chegou aos nossos ouvidos e a gente possa multiplicá-la, porque foi uma bela reflexão, né, sobre caridade, solidariedade, paciência, tolerância, tudo junto, que a gente possa semear essa mensagem da noite de hoje. E a sala Francisco Xavier fica grato com a tua presença e que teu retorno seja o mais breve possível. Nós que te agradecemos. Se alguém tiver alguma pergunta, aí a palestra é excelente. Foi. E você disse que não é palestrante, imagine se fosse. Não sou. Não sou. Eu sei. Ainda mais a terra aí da nossa Bahia, tem gente muito bem, Divaldo, tem o nosso amigo irmão Edson, do Paz e Caridade. Então, são pessoas que têm muita bagagem. Nós estamos iniciando. Eu estou iniciando pela mão do Edson. Certo. Fidelis, depois Antônio, pode ficar à vontade aí, se tiver alguma
pergunta, algum esclarecimento, pode ficar à vontade. Pode falar, Fidelis. Ô Miguel, eu estou fazendo a ULI, eu participei de uma mediúnica, e aí estou muito desencarnado, né? Eu aí perguntei, a gente podia fazer pergunta só dentro do assunto, não pessoal, né? Pessoal da gente, né? Aí eu perguntei a ele o que ele sentiu quando ele desencarnou e como foi que ele viu os erros deles na vida que ele levou. Aí ele me respondeu que ele sentiu muita revolta quando morreu e demorou de aceitar quando estava morto, né? E ele disse que sentiu também que estava aprendendo muito com a gente, né? A gente estudando o Espiritismo, ele estava aprendendo muito com a gente. Aí você nota, né? Que a gente está no caminho certo, né? Estudando o Espiritismo, seguindo a doutrina. Então, você assim sente que a gente daqui não está à toa, né? A gente veio para fazer alguma coisa, principalmente a caridade. E é isso que eu tenho querendo falar, mas muito obrigado pela sua reflexão, que Deus pague a sua caridade, de qualquer maneira é uma caridade, né? A gente leva ao conhecimento das pessoas, as palavras do Evangelho. Então, é o que eu tenho para falar. Que Deus te abençoe, te ilumine, e é isso aí mesmo, está no caminho certo. Que Deus nos abençoe. Meu irmão Antônio, fique à vontade, querido. Boa noite a todos os irmãos. Eu não tenho pergunta para fazer. Aproveitando apenas a oportunidade também para agradecer, porque imagino eu que se o irmão não é um palestrante e nos prende a atenção de tal forma que quando se caminha para finalizar, a gente fica com aquela expectativa, aquela sensação de querer mais. Se fosse palestrante, sairíamos daqui na madrugada ou viraria realmente à noite aí, porque a sua didática, a forma como você nos apresentou, o domínio de conhecimento, né, do conteúdo, e a sua forma que você nos apresentou, nos conduziu mais uma vez para refletirmos se nós estamos vivenciando na prática a caridade sublime como Cristo nos exemplificou. Então, eu considero que é por demais importante não só você, independente de ser ou não palestrante, mas que, como tarefeiro do Cristo, você cumpriu bem o seu papel, como evidentemente deve ser toda a sua vida, né? Já que você, assim como nós, estudantes desta doutrina de amor, estamos vivendo esses esforços para domar as nossas más tendências, nossas más inclinações, e assim poder oferecer também um pouco de nós mesmos. Então, fico muito grato, meu irmão, em nome da sala Chico Cândido Xavier, que é essa sala maravilhosa de estudo que nos oferece a todas as terças-feiras à noite um bate-papo fraternal como esse, e que fica aí o abraço fraterno de todos nós, pedindo a Deus que triplique, quintriplique a sua luz e que lhe dê cada vez mais essa condição de conhecer e compartilhar conosco um pouquinho do seu conhecimento. Um abraço e um abraço fraterno também para todos os irmãos, que assim como eu, esta noite, teve a felicidade de poder participar do evento. Muita paz e muita luz. Obrigado, Agenor. Deus te abençoe. Verdade, pode ficar à vontade, querido.
Valentim, se você perguntar para o Miguel, você é palestrante? Ele responde, uai, sou. Isso não. Então tá bom. Mas alguém gostaria de participar com pergunta, com alguma reflexão? Fique à vontade, viu? Já estamos chegando ao final do trabalho. Muito bem. Então acredito que a mensagem está nos nossos ouvidos, né? Vamos multiplicá-la. Isso que é importante nessa noite de hoje, todas as mensagens da doutrina espírita, ela merece que a gente faça sempre uma reflexão interna, né? Corrigindo-nos primeiro a nós, para que a gente possa semear aos outros corações. Então, como acho que não tem, Miguel, temos 8 minutos ainda, eu gostaria de que você fizesse as suas considerações finais, recebesse esse abraço fraterno disse que antes disso disse que quer falar. Fique à vontade disso. Boa noite, gente. Boa noite. Desculpa essa voz com pneumonia. Caridade, gente. Para mim, quando nós acordamos de manhã, apesar dos problemas do mundo, a gente olhar para Deus, né? Olhar para o céu e falar, Senhor, me ajuda a passar por isso. Porque a caridade, eu acho que primeiramente ela está em nós. Porque porque muitas vezes eu pensava assim, né? Que caridade doar um valor, e é mantimento, e é oração, é. Mas eu acredito que a caridade primeiro está em nós, sabe? Quando a gente está assim com problemas, e a gente vê pessoas queridas com problema, e a gente fala, Senhor, me ajuda a passar por isso. Eu acredito que ali nós estamos pedindo, sabe, assim, fé, caridade para nós mesmos. E aí nós encontramos força, muitas vezes, né, de sair em situações difíceis, assim, eu tenho muita dificuldade em lidar com o desencarne, né, eu tenho uma dificuldade tremenda, e eu acredito que essa é a caridade que nós precisamos, primeiramente para conosco mesmo, e depois a gente vai distribuindo ela aqui e ali, né, um pouquinho, eu acho que aí o mundo vai melhorando um pouquinho, porque pelo que eu sei, que eu não sou muito, assim, pelo que eu sei do que eu vi do Espiritismo, quando Jesus curou, que ele fez a caridade, que ele fez um milagre, né? A pessoa fala merecimento. Não sei. Muitas vezes eu acredito até que a pessoa não tenha merecimento, mas Deus faz ali acontecer. De 10, só um voltou para agradecer. E por que ele curou os 10? Ele já sabia que só um ia agradecer. Então, eu acredito que muitas vezes nós não temos até, assim, sabe, o merecimento, mas Deus está ali para mostrar que a gente pode melhorar, principalmente, né, em tudo. É assim que eu penso, né? Primeiramente nós, e depois vamos distribuir o nós para todos. E é isso. Não tem nada de errado nisso que você está dizendo. A forma do aprendizado, ela pode ser externa e interna. Às vezes nós necessitamos de um exemplo, de uma oportunidade externa para domar o nosso coração e fazermos a nossa redenção de nós mesmos. É isso que nós precisamos edificar. A oportunidade de fazermos um bem a alguém, isso está dentro de nós, que você só pode dar aquilo que você possui. Você vai fazer uma caridade externa, a caridade interna está dentro, ela está sendo colocada para fora. Está tudo certo, está tudo ok. Nós iremos crescendo pouco a pouco com isso. Não podemos tirar leite da pedra, né? Então, só a gente
tem que doar nós o que nós temos dentro de nós. Então, muitas vezes as pessoas também esperam coisas que a gente não tem para dar, principalmente em certos momentos. E é isso. Tudo bem, Disse. Muito obrigado pela colaboração. Ok. Então, Miguel, fique à vontade para as suas considerações finais. Receba um abraço aqui da... Eu fico à vontade, Piedade. Eu recebo um abraço aqui da sala Francisco Canto Xavier, dos seus irmãos baianos, e volte o mais breve possível, falar com o Alberto para lhe convidar mais outras vezes. E muito agradecido pela conhecê-lo virtualmente, mas sinta-se abraçado, entendeu? Ficamos muito satisfeitos com a sua representação e sua mensagem na noite de hoje. Então, suas considerações finais, eu recebo um abraço fraterno de todos nós. E muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e essa oportunidade de falar, conversar, trocar de ideia com vocês, só diz o seguinte: vocês terão de pagar o aluguel agora no meu coração, pois o mestre disse que na casa do Pai há muitas moradas. No meu coração tem muitas moradas. E a partir de hoje, vocês estão morando e comendo pão de queijo aqui nas Minas Gerais. Que Deus nos abençoe, que possa conduzir a vocês e a seus lares e estenda, lembremos que o sublime centro espírita que Jesus fez era nas estradas, era em cada cidade, em cada casa, casa de Pedro, e onde tivesse a oportunidade de plantar a semente do bem. Que todos sintam abraçados pelos nossos companheiros maiores e que Deus, em sua finita bondade, se for por merecimento, eu retornarei, com certeza. Muito obrigado. Miguel, por gentileza, as preces de encerramento. Querido Mestre Jesus, queridos irmãos da casa Francisco Cândido Xavier, amado Mestre, nós estamos encerrando mais uma atividade na tua seara. Então nós te rogamos as tuas bênçãos e as bênçãos da nossa Mãe, a Virgem Maria, com teu manto sagrado possa nos envolver. Obrigado por esta oportunidade de estarmos, através da tecnologia, alcançando outros lugares. O que podemos fazer pela doutrina espírita, já disse o ensino Kardec, é a sua divulgação e estudo. Que Deus nos abençoe, nos proteja hoje, agora e sempre.